Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia presa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas e muros, e dentro campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela, das suas praças, não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança, a sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda, homens sanguinários e fraudulentos. Não chegarão à metade dos seus dias, eu todavia confiarei no Senhor. Glória a Deus. Quero repetir a leitura do verso 22. Deixa eu repetir para vocês. Diz assim: entrega suas preocupações ao Senhor e ele os susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Louvado seja Deus. Vamos orar para que o Senhor nos ajude com a pregação e com a compreensão da palavra de Deus? Louvado seja o Senhor. Curva a sua cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, segundo a sua bondade e misericórdia, nós nos achegamos diante de Ti, não segundo as nossas obras, mas por sua graça, por esse novo e vivo caminho que o Senhor consagrou para nós, pelo seu próprio corpo rasgado, Senhor, nos aproximou, nos reconciliou consigo mesmo. Nós te damos graças pela justiça da fé, que nos justificou e que nos colocou diante do Senhor, na sua presença, sem nenhuma condenação. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos faça compreender esse texto e aplicar esse texto em nossas vidas. Nos ajuda, nos auxilia pelo Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, para que sejamos edificados e conduzidos à sua vontade. Nós desejamos compreender a sua palavra. Sua palavra é lâmpada para nossos pés, luz para os nossos caminhos. Ela é poderosa para salvar a nossa alma. Ela sustenta o universo. Ela é viva e eficaz, não voltará vazia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Igreja preciosa, igreja guardada, amada pelo Senhor, eleitos do Senhor. Que alegria estar com vocês. Meus irmãos, esses salmos, como você viu, é um salmos de autoria de Davi.
Davi é o autor desses salmos. E o que Davi ele nos ensina nesses salmos? Como eu enfatizei o verso 2, ele ensina, irmãos, a nós guardarmos ou entregarmos nas mãos de Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Ele diz no verso 22: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Esse aqui é a conclusão de Davi nesses salmos. Ele vai nos ensinar muita coisa aqui, mas ele conclui dizendo: olha, vamos fazer o seguinte, vamos entregar as nossas preocupações, ansiedades, inquietações com as coisas da vida ao Senhor, entrega a Ele, e Ele susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Essa é a conclusão. E o que Davi traz aqui, irmãos, em que contexto, em que situação, o que Davi está vivendo para concluir dessa forma? Davi, ele foi muito perseguido, e ele está falando aqui de perseguição, de um momento na vida dele que ele quase não aguentava. Ele chegou ao ponto de dizer assim: olha, eu queria ter asa de pombo para voar para um lugar deserto, para me ficar, fugir desse ambiente pesado que eu vivo, que eu estou. É isso que ele diz assim: olha, se eu tivesse asas, eu voaria como voam os pombos e ia para um lugar seguro. Ele queria fugir, mas não é isso que Davi faz nesse momento aqui. Ele ora, Davi ora, ele começa os salmos orando a Deus, buscando ao Senhor, por estar vivendo em um momento muito difícil. E o Senhor, disse Davi, salva ele. Por isso que ele conclui, ele termina dizendo que entregar nas mãos do Senhor é a saída, é a forma correta, por meio de oração, entregar nas mãos do Senhor. E os salmos é um lamento, um clamor, um momento de oração de Davi a Deus. Então, desde já, eu quero dizer para você que se você estiver preocupado, angustiado com alguma coisa, o que você deve fazer é o que Davi fez. Serve para nós aplicarmos em nossa vida aquilo que Davi fez. O que foi que Davi fez, pastor? Davi orou, entregou nas mãos do Senhor e disse que o Senhor o livrava. E foi assim. Eu quero contar para você o contexto, a situação que Davi vivia. Se você der uma lida nos 3 últimos capítulos de Salmos, você vai ver que Davi fala sobre, no 52, por exemplo, ele fala sobre Doeg, um soldado de Saul, que era sogro de Davi, que era rei de Israel, Saul, que queria matar Davi a todo preço, porque tinha inveja de Davi. Ele tinha uma preocupação de que Davi iria tomar o reinado, e Davi não queria isso. Davi se tornou rei porque Deus o escolheu para isso. Deus começa a trabalhar na vida de Davi, e Saul começa a perseguir Davi, gente. E aí Davi, ou Saul, se torna um grande inimigo de Davi, e fica buscando Davi para matar Davi, porque o povo já cantava, já dizia: olha, Saul mata 1000, mas Davi mata dezenas de milhares, Davi mata mais. E o povo começava a clamar e mostrar aquilo que Deus já fazia na vida de Davi. E aí Saul ficou indignado e queria matar Davi, ao ponto que Davi começou a fugir da presença de Saul. E o tal do Doeg, com a sua língua, que urdia engano, começou a trabalhar junto com Saul para pegar Davi, trazendo informações de Saul, de Davi para Saul. Saul começa a colocar emboscada, busca com homens atrás de Davi. Saul
pega 3.000 homens em Israel, escolhido, homem forte, valente, para pegar Davi. Davi sai de cidade em cidade fugindo, e quando Saul vai em busca de Davi, irmãos, Davi começa a rodear uma penha, uma pedra gigante. Davi chega nessa pedra, Saul chega pelo outro lado dessa pedra e começam a rodear atrás de Davi. De repente, Deus dá um livramento nesse momento, aonde Saul está para pegar Davi. Se é dado aquela pedra onde eles arrodearam, um fugindo do outro, de pedra de escape. E essa pedra, ela aponta para Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus vai perguntar aos discípulos: quem dizes que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Davi, pela fé na graça de Deus, é livre de Saul. Mas não para por aí. Saul continua botando emboscada atrás de Davi. Em outra situação, gente, contada no Salmo 53, sobre os zifeus. Zifeus é um povo que nasceu em Zif, uma cidade próxima a Keila, outra cidade naquela região. Os zifeus eram um povo que Davi protegia, era um povo da casa de Davi, eles eram amigos, entendeu? Eles tinham uma aliança. Mas o que os zifeus faz? Os zifeus vai até Saul e diz: olha, Davi está escondido lá em Zif, na nossa cidade, e se você for, Davi, ou Saul, se você for para lá, nós garantimos para você, nós vamos entregar Davi nas suas mãos. Olha só, não bastava Doeg, do capítulo 52, que falou para Saul o encontro de Davi em Nob, na terra dos sacerdotes, porque Davi foi à casa dos sacerdotes, e Doeg, ao falar de Davi para Saul manda Doeg matar 85 sacerdotes da casa sacerdotal, e destrói a cidade de Nob todinha, porque quer pegar Davi. E os zifeus, dando pista para Saul diz assim: vamos lá, vamos atrás de um homem, vamos atrás de Davi, e sai. De repente, gente, Saul entra numa caverna. Sabe para quê? Para aliviar o vento, para ir ao banheiro. Quando ele entra nessa caverna para aliviar o vento, para ir no banheiro, quem está lá dentro? Davi. Davi está por trás. A caverna certamente grande. Ele entra apressado para ir no banheiro. Aí ele certamente tira a roupa e senta para fazer o serviço que foi fazer lá, aliviar o vento. Davi está por trás com alguns homens. Os homens de Davi dizem assim: ó, Davi, Deus entregou ele na sua mão, agora é hora de você descer a lenha no homem, mata ele que resolve esse problema, porque ele quer matar você. Davi vai até Saul e corta um pedaço das vestimentas de Saul. Aí eu pergunto: para que Davi queria um pedaço das vestimentas de Saul? Saul termina o serviço, veste as calças, sai da caverna. Quando ele sai da caverna, Davi sai atrás e... Saul olha para trás, quem é? Davi. Saul, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero te mostrar uma coisa. Olha, eu estou aqui com um pedaço da sua vestimenta. Sabe o que isso significa? Se eu quisesse matar você, tinha matado. O pedaço dessa vestimenta é para provar para você que se eu quisesse matar você, eu tinha matado. Foi uma estratégia, foi uma saída que Deus deu para
Davi para provar para Saul que ele não queria matar, porque todos diziam a Saul, inclusive Saul, que Davi queria matá-lo, e não era isso que Davi queria. Davi entendia uma coisa, irmãos, que Deus é quem era o seu ajudador e o seu sustento, que a vida de Davi era sustentada pelo Senhor. Vou perguntar para vocês que me ouvem: você acredita que Deus é quem sustenta a sua vida? Amém. Davi acreditava nisso, ao ponto de fazer com que uma ida no banheiro cooperasse para Davi resolvesse esse problema gigante, que era o rei de Israel querendo matá-lo. Saul era sogro de Davi, Saul era pai do amigo de Davi. Davi não queria matar Saul, mas Saul queria matar Davi. Então Davi faz o bem para quem faz mal para ele. Davi nos ensina muita coisa, e eu vou repetir, Deus quando quer livrar, e Deus quando quer sustentar, Ele resolve com uma ida no banheiro. Isso significa muita coisa. A Bíblia dizer que o homem foi aliviar o ventre, na Bíblia tem uma importância muito grande. É para você perceber e se sentir seguro, confortável, confiante no Deus que você tem, entende? Todas as coisas estão cooperando. E aí chega o capítulo 54, porque os ifeus e essa situação toda aconteceu aí no capítulo 52, 54, 53. Davi mostra a depravação do homem. No 54, que é o nosso texto de hoje, Davi vai falar, gente, de um outro momento que ele viveu. E que momento foi esse? Para Davi, esse foi o pior. O negócio apertou. Por que eu digo que foi um dos piores momentos que Davi viveu? Porque ele diz assim, olha, eu estou perplexo, eu estou perturbado. Essas são as palavras. Eu estou perturbado, Senhor, eu estou perplexo com o que estão fazendo comigo. Quando ele ora ao Senhor, ele usa essas palavras: eu estou tão perturbado que se eu tivesse asas, eu voava para um lugar, fugia para um lugar. Você já foi traído? Você já foi tão perseguido por alguém, tão incomodado por alguém? Alguém já te massacrou tanto, já te incomodou tanto que você diz assim: eu queria sumir. Já chegou a dizer isso? Eu queria sumir dessa casa, eu queria sumir desse lugar, porque as pessoas estão me maltratando. Aí Davi disse assim, olha, ele estava tão assim, que chegou a dizer: eu estou perturbado, eu estou perplexo com o que esse povo é capaz de fazer. E aí a gente se estende um pouco mais na vida de Davi, para que você entenda que situação ele vivia, porque há hoje em dia pessoas que dizem, dentro de igreja, em púlpitos, que crente não passa por dificuldade. Então Davi não era crente. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você que além do sogro, além dos parceiros do sogro, que era Doeg, que eram os ifeus, os traíras, Davi tinha o seu próprio filho, Absalão, que traiu ele, que deu golpe de estado em Davi. O Davi tinha o seu próprio filho, e o problema aqui, gente, que Davi está perturbado e querendo fugir, agoniado, sabe o que é? A palavra é traição. Ele disse assim: rapaz, que povo traíra, sem vergonha. É isso que Davi trata aqui. Sabe por quê? Um conselheiro que Davi tinha, com o nome de Aitofel, Davi se aconselhava com esse homem. E esse homem era amigo de Davi, e comia na mesa de Davi, e era do grupo de Davi. Eram amigos. Entende, gente? Olha só, como é que alguém come com você, anda com você, está junto com você e trai você, e apunhala você pelas costas?
Porque o que acontece? Quando Absalão começou a trair o seu próprio pai, perseguir o seu próprio pai, sabe o que Absalão faz? Ele começa a ir minguando Davi, ele começa a ir convencendo o povo, aqueles que eram associados com o seu pai, a se associar com ele para dividir e tomar o reinado do seu pai. E um deles é Aitofel, que era conselheiro e amiguíssimo de Davi. Então já não basta o cara ser traído pelo filho, aí agora os seus conselheiros estão se associando ao filho. Davi disse: eu não aguento não, peraí, filho e agora os conselheiros juntos contra mim. E Aitofel começa a aconselhar a Absalão. Sabe qual é um dos conselhos de Aitofel para Absalão? Faça o seguinte, você quer acabar com ele? Pega as mulheres dele e deite com ela. Esse é um dos conselhos de Aitofel para Absalão. E Davi está nessa situação, gente, traído pelo filho, traído pelos seus amigos e conselheiros. Davi chega a dizer, nós vamos rever o texto, mas Davi chega a dizer o seguinte: olha, se fosse inimigo, eu sabia me defender. Olha só, ele chega a dizer assim: gente, se fosse inimigo, eu faria o que fiz com Golias. O problema é que são meus amigos. O problema é que eles estão dentro de minha casa, eles comem a minha comida e estão, Davi ficou, não sei o que fazer, porque com o inimigo eu desenrolo a coisa, com o inimigo eu desço a lenha, mas com o amigo, olha a situação. Sabe o que eu me lembro? De traição dentro de igreja. Aqui em Caicó não tem, né? Graças a Deus. Mas por aí eu tenho visto. Vamos ao texto e você vai ver essas verdades. Por isso que Davi diz: olha, é o seguinte, a solução que Davi achou foi a seguinte: o negócio era tão difícil que ele disse assim: é o seguinte, sabe o que vai acontecer? Entregue o Senhor, não tem outro jeito não, entregue ao Senhor. Eu gostei do que Davi disse, porque não tem outro jeito não. Verso 1, 2: ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado. Eu estou lendo agora a NVI, e outra versão diz perturbado. Davi está perturbado. Verso 3: diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois aumenta o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Olha só como é que está esse homem. Está tão perturbado que o coração está acelerado. Alguém já lhe fez tão mal que você ficou desse jeito da vida? Você já foi tão incomodado por alguém mal, do coração mal, que você ficou assim? Olha o que diz o verso 5: temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então eu disse: quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Até o 4 ele mostra o quanto ele está perturbado, magoado, triste, pelo que ele está vendo, a maldade das pessoas. E aí ele diz assim, o que é que ele diz quando ele... O que é que geralmente a gente costuma fazer quando está assim? A gente quer fugir. Se você tem o Senhor, tem o Espírito Santo, não aprova as coisas da carne, não é? Que é a gritaria, que é a impaciência, que é os ciúmes, que é tudo o que vem da natureza caída. Você quer fazer o que quando está num ambiente desse? Davi disse assim: eu queria ter uma asa de um pombo para me sair desse negócio aqui, ir para um lugar seguro, porque o ambiente pesado, esse ambiente onde esse povo fica gritando e gerando tanto problema. Davi diz assim: eu voaria até encontrar repouso. Verso 7: sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu fugiria para bem longe. Tomara que você não tenha vivido dentro da sua casa, no seu lar, momentos tão desagradáveis como Davi está vivendo,
e tenha pensado assim, em fugir para longe. Davi pensou, mas repito, por isso que eu comecei com a conclusão. A conclusão que Davi faz não é essa. A conclusão é: faça o seguinte, entregue ao Senhor, ore. Entregue as suas preocupações e ansiedade ao Senhor. O segredo, a solução que Davi traz é orar. Verso 8: eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Ele disse: eu vou fugir desse ambiente, né? E realmente é isso que nós pensamos quando estamos em ambiente assim, em momentos assim. Verso 9: destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Davi, como sempre, ele faz orações, chamada de orações imprecatórias, não é? Eu me lembro de uma vez que eu estava trabalhando com um supervisor, e o supervisor ele era mais ou menos igual a Aitofel. Eu acho que se juntasse a Aitofel, Doeg, e os Ifeus, e Absalão, juntasse essa turma todinha, esse camarada dava de 10-0 neles. E ele estava me matando, cara, sabe? Eu digo: meu Deus do céu, o que é que eu faço com esse caba? Eu fui para o quarto, gente: Senhor, resolva o problema desse homem em nome de Jesus, não é? Deus não o matou, mas tirou de perto de mim. O que Davi fez, eu não tinha condição, era eu ou ele, eu não tinha condição de ficar naquele ambiente. Não tinha condição. O que Davi fez no ambiente aqui, na situação, Alice? O que ele fez? Verso 9: destrói os ímpios, Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade. Davi não resolveu com as suas mãos. Davi orou para que Deus resolvesse, porque a Deus pertence a vingança. É Deus. Entende, gente? É Deus. Deixa Deus, entrega a Deus, ora a Deus: Senhor, resolva o problema desse homem, esse povo, em nome de Jesus. Verso 10: dia e noite eles rondam por seus muros, nela permeiam o crime e a maldade. A destruição impera na cidade, a opressão e a fraude jamais deixam suas ruas. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Veja, que é aqui onde ele vai mostrar quem é o seu opressor. Ele está dizendo: olha, se fosse adversário, se fosse inimigo, eu levantava contra mim, eu poderia defender. E o que é que ele diz no verso 3? Mas logo você ei, logo você, olha o que Davi está dizendo: espera aí, logo você. Davi ficou surpreso, porque era com você que eu me aconselhava, rapaz, era com você que eu tomava café, nós caminhávamos juntos. Gente, fique tranquilo, mas olhe só o absurdo: Davi ia para o culto com esse cara, Davi levantava as mãos e louvava na mesma igreja. Gente, não compactue com esse tipo de comportamento, gente. Não destrua a igreja, não divida a igreja, junte. Porque esse cidadão aqui, ele vai dizer que esse camarada ia para o culto com Davi. Espera aí, olha a linguagem. Logo você, Davi, ficou abismado com quem o estava traindo, com quem o estava mantendo um relacionamento com o seu próprio filho, trabalhando contra Davi. Espera aí, você... Eu acho que ele estava dizendo assim: espera aí, Absalão, Aitofel, vocês estão tramando contra mim. Olha só, gente,
Verso 13: mas logo você, meu colega, olha a linguagem, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado. Quem é que estava traindo Davi, gente? Amigo, chegado e colega. Existem palavras mais fortes que essa para mostrar que havia um relacionamento entre essas pessoas e de repente elas virou completamente contra. Que o Senhor nos ensine hoje, irmãos, a sermos atenciosos, mais amorosos nos nossos relacionamentos, mais respeitáveis nos nossos relacionamentos, persistente, entende? Para quê? Para que a gente, os nossos relacionamentos perdurem e que possamos ajudar uns aos outros por toda a vida, contar uns com os outros, juntos. Já diz algumas frases, juntos somos mais fortes. Não é assim? E é isso, olha só. Verso 13: mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Danilo, o cara era crente. Se você trouxer para os dias de hoje, esse cara era crente e ia para a igreja junto, caminhando, tendo comunhão, e de repente está apunhalando o seu colega, falando mal do seu colega, querendo a morte do seu colega. Já pensou? Já pensou que essa palavra pode nos ensinar e nos edificar e nos firmar muito? Para que a gente tenha relacionamentos saudáveis, firmados, não inconstantes, mas firmes. Aprendermos a guardar irmandade, amizade, companheirismo, né? Firmeza, constância. (13 e 14), gente, aqui está. Na verdade, o 12, ele disse: se fosse inimigo, eu defendia-me, mas esses são meus amigos, são os dentro de casa, eu fico sem saber, como é que eu vou fazer alguma coisa com esse cara, rapaz? O cara que eu gosto tanto dele, hein? Aí Davi volta com a oração ao Senhor, dizendo: Senhor, que a morte apanhe os meus inimigos de surpresa, desçam eles vivos para a sepultura, pois entre eles o mal acha guarida. Já pensou? Davi chega ao ponto de dizer assim: que eles desçam a sepultura vivo, que eles sejam enterrados vivos. Eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Louvado seja Deus. O que a gente vai fazer quando for atacado com os Aitoféis da vida, com os Absalões da vida? O que você vai fazer? Verso 16: eu, porém, clamo a Deus. Você não vai dar murro em ninguém, você não vai dar tapa em ninguém, você não discute com ninguém. O que Davi disse? Senhor, Senhor. Você pode até dizer para o Senhor que enterre vivo, mas não toca a mão nele não, entendeu? Entrega ao Senhor. Amém, gente? Entrega ao Senhor. Pastor, se for dentro de casa, aí que você tem que entregar ao Senhor. Entrega ao Senhor. Louvado seja Deus. 16: eu, porém, clamo a Deus e o Senhor me salvará. Louvado seja Deus. Verso 17: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, choro angustiado e ele ouve a minha voz. Louvado seja Deus. Davi está dizendo: olha, eu oro de tarde, de manhã e de noite, e o Senhor, angustiado, e o Senhor ouve a minha voz. Deus ouve você.
Deus ouve você. Deus ouve a sua oração. 18. Ele me guarda. Louvado seja Deus. Você pode dizer amém aí? Amém. Então, gente, nós estamos aprendendo a viver nas dificuldades da vida. Com a vida, com o exemplo de Davi, nós estamos aprendendo a viver. Viver como orar ao Senhor, confiar ao Senhor, saber que Ele livra. O que você tem que saber? O Senhor livra, o Senhor salva, o Senhor ouve. Davi está ensinando, olha, o Senhor ouve a sua oração, o Senhor guarda, o Senhor livra. Então, Ele está ensinando a você a confiar. No capítulo anterior ele disse que Deus ajuda ele, e Deus sustenta a vida dele. Louvado seja Deus. E aí, gente, 18, ele me guarda ileso na batalha, ainda que muitos estejam contra mim. Já citei dezenas que estava contra ele, mas Davi diz, olha, o Senhor me mantém ileso. Veja só, não é ausência de problema de inimigo, não é isso que o Evangelho promete. O Evangelho não promete uma vida sem inimigo, sem adversário, sem problema. Não é isso. Ele promete que protege você, que guarda você, que sustenta você. É isso que ele promete. Ele sustenta, ele conduz você, ele é o seu pastor. Ele faz chegar onde precisa chegar. 19, ele fala sobre a soberania de Deus. Agora, e aqui eu considero um ponto muito importante do nosso ensino de hoje. Ele diz assim no verso 19: Deus que reina desde a eternidade. Ele está dizendo assim, ó, Deus está no governo. Deus não perdeu o governo. Apesar do meu filho estar me traindo, do meu conselheiro Aitofel está contra mim, do Doeg que falou mal de mim e matou 85 sacerdotes, apesar de tudo isso, Deus está no governo. Se você quer uma lição hoje assim poderosa para enfrentar as batalhas, as dificuldades da vida, seja física, emocional, financeira, seja qual for, olha, a lição que Davi está dizendo é assim, ó, ele reina, ele governa, sabe desde quando? Desde a eternidade. Ele está dizendo, Deus não perdeu o controle. Inclusive, provando isso, eu repito o que foi dito no capítulo anterior, uma ida no banheiro provocada por Deus para livrar Davi. Só uma idazinha. Se Deus quer livrar você do inimigo, Deus diz assim, vá, uma dorzinha de barriga em você, vá. Está querendo incomodar o irmão, é? Dá uma dor de barriga no sujeito. Dá vontade de ir no banheiro, para Davi poder dar a volta por cima, entende? Então Davi está dizendo, gente, que Deus reina. Deus que a Bíblia apresenta para você, querido e querida igreja do Senhor Jesus, é que Ele reina. E sabe de quando é que Ele reina? Desde a eternidade. O Deus da Bíblia, Ele reina, Ele governa, Ele não perde o controle. Não se preocupe quando você perder o controle. Não se preocupe quando os seus amigos perderem o controle. E porque perderam o controle, estão te atingindo. Porque Deus não perde o controle. Amém, Mardoqueu? Amém. Verso 20. Aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Ele volta a falar do cara que está contra ele, né? Ele voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo. Eu quero dizer para você que Deus não viola acordo, Deus não quebra aliança. Versículo 21, macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, mas são afiadas como punhais. Ele voltou a falar dos que se diziam amigos, entende?
Olha, as suas palavras são macia como manteiga. É a sua fala, mas a guerra está no seu coração. É porque essas pessoas que se levantam contra nós, geralmente elas têm a fala amanteigada, assim, né? Digamos assim, macia. Mas o coração tem guerra. 22. Para mim, a conclusão é essa, assim, para o que nós devemos fazer, como nós devemos crer. Entrega as suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Deus sustenta você. Foi assim que Paulo ensinou. Paulo disse em Filipenses 4, verso 6: não andeis ansiosos com coisa alguma, antes fazei conhecidas as vossas petições, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Amém, gente? Entrega ao Senhor. Jesus disse: não andeis ansiosos com coisa alguma. Entrega ao Senhor em nome de Jesus. Verso 23: mas tu, ó Deus, farás descer a cova da destruição aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. Quanto a mim, porém, confio em ti. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. O que nós aprendemos hoje, gente? Que lição nós vamos tirar desse texto, do nosso ensino de hoje? Nós aprendemos que, assim como Davi, nós passamos por dificuldades. Podemos ser até traídos por pessoas que estão próximos, né? Assim, aconteceu isso com Davi, gente. O que Davi ensinou para a gente? Vamos lá, vamos recapitular. Davi ensinou que nós devemos orar ao Senhor, colocar nas mãos do Senhor, entregar ao Senhor, que a vingança não pertence a nós, que é o Senhor. Você ora e entrega nas mãos de Deus. Senhor, em tuas mãos eu entrego os meus inimigos. Senhor, na angústia, você vai querer fugir, mas o que você tem que lembrar? Já que a angústia às vezes é dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja, dentro do nosso próprio trabalho, o que você tem que fazer? Você tem que orar ao Senhor e você tem que lembrar de uma doutrina que Davi nos ensinou aqui. Uma doutrina, lembre-se disso. Qual é a doutrina? Ele reina. A doutrina de que Deus está no governo, Deus está no controle. Seja qual for o tipo de ataque que você sofrer, é importante você lembrar: Deus está no trono, Ele reina desde a eternidade. Davi faz questão de mostrar nos seus salmos a experiência de vida que ele teve com o Senhor, que Deus inspirou para nosso ensino. É que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. É isso que ele diz para nós. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vença as dificuldades pela fé no Senhor Jesus, pela fé na palavra. Avance, não desista. Davi queria voar como as pombas, mas ele encerrou dizendo: não, eu vou entregar ao Senhor e Ele me susterá. Jamais. Não foi assim que Davi disse em outro lugar? Fui moço e agora eu sou velho e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Louvado seja Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela tua santa, fiel e poderosa palavra.
Ó Senhor, colocamos diante de Ti toda e qualquer preocupação e ansiedade com os ataques, com setas malignas, com a inquietação de nossa alma, com as dificuldades que nós temos em nós mesmos. Colocamos nas Suas mãos, para que o Seu favor nos favoreça. Abençoe, Senhor, abençoe o Seu povo. Faça com que cada um de nós aplique essas verdades em nossas vidas. E creiamos e nos faça lembrar nas necessidades de que o Senhor governa, de que o Senhor está no controle, de que o Senhor reina pelos séculos dos séculos. Que nada absolutamente, Senhor, foge do seu controle. Como disse Jó, nós dizemos: agora sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nós te damos graças, porque o Senhor nos salva, nos sustenta, nos livra. Oh Senhor, essa igreja crescendo e avançando, o conhecimento dessa palavra, recebendo alívio, refrigério, ajuda, força, sabedoria, firmeza. Que o amor do Senhor aumente mais e mais da igreja em Caicó, Senhor. E eles perseverem no Senhor e na força do seu poder. Nós te damos graças e oramos para que essa palavra chegue aos seus eleitos e os abençoe para a glória de Deus. Manifesta da sua bondade, iluminando os nossos olhos, concedendo-nos espírito de sabedoria e de revelação para a glória do Senhor. Amém, amada igreja? Louvado seja Deus. Deus é bom? A palavra de Deus edificou você? Abençoou você? Você fica feliz em ouvir e crer na palavra do Senhor? Louvado seja Deus. Então avance nisso. Continue crendo, dando toda a credibilidade, tendo ela como regra de fé e de prática. A palavra do Senhor está formando, está educando, está corrigindo. Ela é útil para isso. A palavra é útil, disse Paulo, para a correção, a educação e toda a justiça. Ela está sustentando a sua igreja. Glória a Deus. Amém. Pastor Maciel, muito grato. Deus continue abençoando o Senhor, sua família, toda essa igreja preciosa. Eu acredito, gente, que o tempo de mais comunhão chegou, né? Está chegando. A gente ficou aí muito tempo sem poder até fazer cultos, mas as coisas estão se normalizando, graças a Deus. Que Deus continue com a sua misericórdia, possibilitando que a gente se veja mais vezes, possamos estar mais juntos, para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Amém, pastor, muito grato. Glória, uma bênção. Deus é bom. Louvado seja Deus. Como diz a palavra, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Amém. Ele é soberano, está no controle de todas as coisas. E o fato de saber que está no controle de todas as coisas gera descanso no nosso coração, né? Em saber que Ele reina e que tudo está colaborando para o nosso bem. Louvado seja Deus. Mas vamos encerrar separando parte de nossas riquezas e ofertando ao Senhor. E por que ofertamos? No verso 22, onde o pastor Alessandro concluiu, de Salmos 55, diz assim: confia no Senhor todos os teus cuidados, confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará. Por que eu oferto? Porque Ele me sustenta. Por que eu oferto? Porque eu confio no Senhor e que nada vai faltar, né? Às vezes as pessoas retêm a oferta ou deixam de ofertar pelo fato de sentir medo de não ser suprido. E o próprio salmista Davi diz que confiar os teus cuidados ao Senhor e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo será abalado, né? E quando ele fala também, eu compreendo que quando ele fala que o justo jamais será abalado, é em todas as áreas da nossa vida.
porque bom é saber que Ele está no controle, bom é saber que tudo está cooperando, bom é saber que eu posso ofertar ao Senhor confiadamente, porque eu sei que Ele que me sustenta, né? Como de Gálatas 6, verso 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui, né? Ofertar ao Senhor, ofertar na vida daquele também, daquele que nos instrui, que nos ensina, aquele que, por exemplo, que o pastor Cleciano fez hoje, ele ofertou em nossas vidas grandes riquezas aqui hoje, a palavra, que é um valor inestimável, não tem como calcular o valor do que recebemos hoje aqui, o quanto fomos edificados, né? E no verso 9 de Gálatas 6, ainda diz assim, olha, e não se cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É interessante porque às vezes as pessoas querem ofertar e querem ver o resultado também logo, né? Há um tempo de Deus, há um tempo previsto. Provérbios diz que há tempo para tudo nessa terra, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de juntar pedra, tempo de espalhar pedra. E quando ofertamos ao Senhor, a Bíblia diz aqui que ao seu tempo ceifaremos, se a gente não desistir. E o que é não desistir? Continuar confiando no Senhor, continuar perseverando em confiar nele, né? A Bíblia nos ensina o tempo todo, nos instrui o tempo todo a estar confiando no Senhor, depositar toda a nossa confiança nele. Amém, amado? O nosso suprimento vem dele, todo suprimento. Ele é o canal de bênção, né? Todo suprimento vem do Senhor, Ele que nos sustenta. Amém, amados? Amém. Você que deseja ofertar, o Elma está com os envelopes ali, é só levantar a sua mão e o Elma vai estar entregando para você o envelope. Separe parte de suas riquezas e oferte com alegria, né? Não com tristeza ou por necessidade. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. Amém, amados? Louvado seja Deus. Aleluia. Quero aqui agradecer ao pastor Cleciano, né, por estar aqui nos visitando hoje. Tempo muito bom, viu, pastor? Eu creio daqui uns dias também dar uma voltinha ali em Açu. Somos ricamente abençoados quando o Senhor vem aqui também, né, e nos dá a palavra. Essa palavra que liberta e traz confiança no nosso coração. Muito grato, viu, mano? Cris também, né? Nos visitando. Louvado seja Deus. Muito grato. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar? Você que está em casa aí também, a gente tem culto todos os domingos aqui em Caicó, às 19h30, às 19 horas, todos os domingos. Estamos localizados no bairro Boa Passagem, Rua Maria da Luz Lima, 634. Você está convidado a estar participando do culto, recebendo a palavra, crescendo na palavra, na fé, junto com a gente em nome de Jesus. E amanhã o pastor Cleciano vai estar com a gente em Tenente Laurentino, né? Uma palestra para casais, nos abençoando com uma palavra específica para casais também. Amanhã vai ser às 19h30, lá em Tenente Laurentino também. Está todo mundo convidado, tá? E domingo também, Tenente, vai ter culto às 19 horas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de receber a Tua palavra. Graças te damos, Pai, de ser edificado pela Sua palavra, crescendo em fé, em nome de Jesus. Oro também, Pai, pela vida do pastor Cleciano, que o Senhor continue conduzindo, Pai, como tem feito, na palavra, firme na fé, perseverante. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus, pela sua família abençoada, que tem nos abençoado também. Graças te damos, Pai, pela igreja de Caicó, uma igreja perseverante, que avança no conhecimento da palavra, que avança em perseverar nessas verdades, Pai, crescendo em fé em nome de Jesus. Graças te damos, Pai, pela sua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que, caindo em boa terra, ela gera frutos, a tua palavra que vai e não volta vazia.
Pai, te louvamos, te bendizemos. Graças te damos, Pai, pela tua palavra que liberta, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, pela tua misericórdia que nos conduz todos os dias, Pai, que nos sustenta, Pai. Tu és bom, Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Graças te damos. A ti seja honra, a ti seja todo louvor e adoração, Pai. Amém. Aleluia. Deus está com a gente, amados. Graça e paz. Louvado seja Deus. Aleluia.